quando estou a almoçar com colegas mulheres, a conversa vai sempre parar às noites mal dormidas, às máquinas por lavar, e quando estou com colegas homens, a conversa nunca chega aí, ainda que eles tenham filhos da mesma idade. E acho que isto revela o chip que não conseguimos desligar, que estamos sempre mais atentas, mais preocupadas, porque nos foi incutido assim desde o início. E pronto, tenho ouvido assim as coisas mais surreais do género: o meu marido nem sabe onde é que estão os pijamas dos miúdos, vivem os dois lá em casa, se não sabe tem de procurar. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente. Hoje vamos desconstruir um estereótipo assente nos velhos papéis de género. As mulheres têm mais jeito para cuidar. Toda a minha vida, devo dizer, esta é a minha experiência pessoal, vi a minha mãe a cuidar de toda a gente e o meu pai a dedicar-se à sua carreira e aos seus hobbies. É um homem do seu tempo e uma mulher do seu tempo também, mas na verdade em Portugal o estatuto do cuidador informal tem apenas 5 anos e a maioria dos cuidadores informais principais são efetivamente mulheres. Portanto, esta coisa do cuidar parece mais forte que nós. Mas será que é? Para nos ajudar a questionar este estereótipo, eu tenho comigo a Rafaela de Melo. Bem-vinda, Rafaela. Ela é Project Manager ligada à cultura das empresas no que toca ao bem-estar, diversidade e inclusão. É também vice-presidente da He4She em Portugal, um movimento solidário das Nações Unidas para a igualdade de género. E o Carlos Carro, colaborador da IKEA, da equipa de People and Cultures, dos recursos humanos. E Carlos, se calhar começamos por ti, também para justificar a tua presença aqui, porque tu estás não só na qualidade de colaborador da IKEA, mas na qualidade de cuidador. Porque tu és o cuidador do teu pai. Sim, correto, sou o cuidador do meu pai. Conta-nos um bocadinho dessa história. Ele teve recentemente uma dupla embolia pulmonar e teve muito tempo no hospital, à volta de 3 meses. E enquanto estava à espera para ir para uma rede de cuidados continuados para fazer a recuperação física, surgiu o caso de ele já não estar a ter tratamento no hospital, portanto não estava a fazer nada no hospital propriamente. Ok. E eu optei, porque não é um ambiente muito saudável para estar, não é? Claro. E eu optei então por levar para casa, visto que também temos a possibilidade de trabalhar de casa bastantes dias. Optei por levar para a casa dele e fui para a casa dele para cuidar dele, porque está num ambiente mais controlado e está melhor do que estar no hospital à espera de 2 ou 3 meses para arranjar vaga numa unidade. Como é que é esse recurso a essa rede de cuidados continuados? Ou seja, essa espera é uma espera... Bom, é uma espera longa, obviamente, não é? Porque... Foi menos que eu estava à espera, porque foi à volta de 2 meses ou 3 agora. Claro. Mas é uma espera longa, sim. É uma espera longa. Que hipoteca um pouco a tua vida, não é? A tua vida fica um bocadinho... Sim, a minha vida ficou um bocado... Então, no princípio, ficou muito voltada tu tens para o ar. O privilégio de poder fazer isso. Sim. E tenho uma rede de muita gente que me ajuda. Tenho a minha família, né? Mulher, claro. Só que me ajudam e que me suportam, porque eu não estou em casa há 2 meses, né? Basicamente, também não é provavelmente fácil. Tenho sempre uma pessoa que vai lá à casa todos os dias dar-lhe banho. E que, se for preciso, nos dias que eu venho cá trabalhar, também lhe vai lá dar o almoço. Tenho um amigo do meu pai que é fisioterapeuta, que lhe foi dando fisioterapia às pernas, que já permite ter alguma mobilidade em casa. Portanto, e tenho também um tio que me ajuda. Eu vou tendo ali pessoas que me vão ajudando, também vão suportando, se eu não posso estar. E achei que era melhor fazer isto do que deixá-lo no hospital, por isso simplesmente, quer dizer, para mim era, entre aspas, mais confortável se calhar se ele estivesse no hospital, apesar de eu ir ao hospital ou não ir, mas não me complicava tanto o resto da vida, mas para ele aquilo não fazia sentido nenhum estar lá sem necessidade. E tu abnegaste dessa forma super bonita e que geralmente de facto é assumida por mulheres, e eu até comecei aqui com a minha história pessoal, porque de facto é uma imagem que eu tenho na minha cabeça, não é? A minha mãe a tratar até da sua própria sogra, e o meu pai fazendo a sua vida e a minha mãe tratando até da sua própria sogra no final da sua vida. Rafaela, porque é que tu achas que isto se mantém? Olha, ao longo dos anos foram-se moldando papéis desiguais entre mulheres e homens que levaram a que este estereótipo que abriu a conversa parecesse uma verdade universal, mas a verdade é que não é. Não há assim nada... Parecesse quase uma coisa que, como se nos fosse um papel que nos cabe por natureza. Sim, nascemos e é isto. Sim, mas a verdade é que não há nada biologicamente exclusivo das mulheres que as torne melhores cuidadoras, e
E pronto, aqui eu percebo que às vezes me digam que factualmente a maioria das mulheres são melhores cuidadoras do que os homens. O que está aqui em questão é porque é que são, se à partida não havia nenhuma razão para haver esta diferença tão natural. São por educação, não é? Sim, quando vamos à origem, isto vem de ideias patriarcais muito tradicionais que criaram aqui uma expectativa / obrigação na mulher e no homem que são diferentes, que levaram depois à criação destes papéis de género que também falavas, e nós quando nascemos, isto parece um bocado estranho dizer esta palavra, mas quase que somos treinados e treinadas desde muito cedo, mulheres e homens, para desempenhar um papel que não podemos muito fugir dali porque fomos ensinados desta forma, então naturalmente começamos a ter mais tendência para as mulheres cuidarem e os homens não cuidarem. Isto gerou uma desigualdade que tem prejudicado mais as mulheres, mas quando vamos a ver, limita tanto mulheres e homens. Claro, não sei se sentiu algum estigma da sociedade quanto a esta decisão de parar, mas tenho visto que acaba por ser um bocado, se um homem... Até acontece mais com filhos e filhas, quando assumem este papel de ficar mais em casa, não é? Acaba por ter ali um estigma da sociedade, é posto em causa, se calhar falhou na carreira, por isso é que fica mais em casa, não conseguiu ser o provedor da família. Sim, e de certa forma achas sempre que o homem está a substituir a mulher na função, porque eu lembro-me que o meu marido até teve mais esse papel quando, até foi na altura da pandemia, o meu filho era bebê e ele andava com o carrinho pela rua e passava assim umas quantas vezes na mesma rua e as mesmas senhoras viam ele a passar, até que foram até com ele e disseram-lhe mesmo tipo, então e a mãe? Falta alguém. Está aí a coisa errada, não é? Mas tu não sentiste esse estigma, Carlos? Nunca? Não. Isso acho que antigamente é que havia mais a ideia de que o homem tinha que trazer tudo para casa, não é? Portanto ele tinha que trabalhar, tinha que fazer tudo e a mulher estava em casa a cuidar. Não, até fui bastante apoiado, até pelos meus colegas aqui e tudo. Também é uma questão de uma empatia um bocado inescapável, mas a que se sobrepôs na verdade o papel da mulher, porque quando há estes exemplos das mulheres, e eu estava a falar da minha família, mas há muitos outros exemplos de mulheres a cuidar até dos pais do marido, não é? Exatamente. Por mais que o marido tenha abstratamente uma dívida de gratidão para com os pais, não é, que trataram dele, muitas vezes também isso essa empatia não funcionava, se fosse como fosse era sempre empurrado para a mulher esse papel, e de facto estamos um bocado colados a esses. O meu pai, na realidade, sempre foi uma pessoa que realmente era realmente isso de ele trabalhava, trazia o dinheiro para casa, a minha mãe estava em casa. Ou seja, tu não imaginas o teu pai a fazer pelo seu pai, mas fez pela minha mãe. Pela tua mãe. A minha mãe ficou muito doente também. E ficou acamada em casa e o meu pai de repente começou a fazer coisas que não ouvi fazer, estender roupa, lavar roupa, e ele adaptou-se, pronto, ele estava lá e ele começou a cuidar dela. Isso poderá ter, não sei que idade é que tinhas quando isso aconteceu, mas já tinha casado, já eras adulto, já estava fora de casa. Mas de alguma forma isso te serviu de inspiração, entre aspas, ou de exemplo, no sentido de atirares para a frente sem pensar duas vezes no teu papel de cuidador? Tipo, sim, também. Veres o teu pai fazer isso. Não tinha nada a ver com isso, era uma pessoa que não tinha rigorosamente nada a ver com isso, ele não, acho que nem sequer levantava um prato. Basicamente, não era aquela pessoa que pronto, estava lá, sentava-se a ver o futebol, um clássico, não é? E de repente começou ele a gerir um bocado a casa, porque como ela não podia, e ele tomou aquilo tudo em mãos, realmente, fazia coisas que eu nunca estava à espera de ele fazer. E agora é a minha vez, é assim. Tu de forma geral és um homem que... Eu em casa não faço nada disto. Pronto, era o que eu ia dizer, divides as tarefas. É assim, divido lutando um bocadinho por fazer mais vezes de conta um bocado distraído e tal, ou estou a trabalhar ou qualquer coisa, mas não tenho isto que eu faço em casa do meu pai, mas já disse que quando volta-se para casa agora tenho que começar a cozinhar. Agora abriste um precedente, não é? Agora um precedente, não é? Porque o que eu faço lá, lavar roupa, estender roupa, isto não faço isto. Normalmente não faço isto em casa. Se estiver sozinho faço, se elas estiverem lá, normalmente pronto. Isto é interessante porque quem quiser passar um atestado de incapacidade aos homens para gerirem a vida doméstica tem aqui um exemplo contrário. Não, toda a gente é capaz, não é? Não é mesmo necessário, a gente se calhar chega lá. Exato. Sim. Mas é quando é mesmo necessário. Vem muito daí da necessidade, não é? Quando há necessidade alguém tem de agarrar. Portanto, o homem chega-se à frente quando está encurralado, por assim dizer, não é? Nem sempre, mas sim, aí chega-se à frente. Mas antes de chegar a esse ponto, já a mulher se está a chegar à frente para... Normalmente sim. Porque também é isso que acontece, tem não é? Tem muita tolerância à desorganização, as mulheres, não é? O homem às vezes, amanhã... A gente faz isso, não é? Sim, acho também
às mulheres foi-lhes posta aqui outra pressão de tem de estar sempre atenta, tem de ver se isto está feito, se não está, e acho que o que acaba por acontecer em casa é isso. Até há homens que participam, mas cá tem de ser a mulher a estar mais atenta de, olha, se calhar ainda tens de tirar a louça da máquina. Um bocado de impulso para dizer o que é preciso. Às vezes só faz, mas tem que ser um bocado às vezes. E agora neste caso não preciso de ninguém que me diga o que eu tenho que fazer, que eu sei o que é que tenho que fazer, não é? Claro. Se não tivesse essa margem que o teu trabalho te permite, felizmente, que soluções é que tu imaginarias? Provavelmente ia ficar no hospital, sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma, exposto a... Mas como muita gente está lá no hospital, que eu vi lá, há muita gente nos hospitais, há muita gente também. O problema às vezes nas camas hospitalares é para aí 20% das camas hospitalares estão por pessoas que estão à espera de ir para algum lado, já não tem qualquer doença, para um lar ou para o meu pai, e que não saem de lá porque não há condições em casa, ou por virem sozinhas, ou nenhuma condição, e estão ali à espera e depois não há vaga para alguém que entre doente mesmo, não consegue entrar porque há lá muita gente à espera. O meu pai ia lá ficar neste caso agora 2 meses e meio, 3 meses, sem necessidade de lá estar. Sem necessidade de lá estar. Oh, Rafaela, gostava que tu falasses um bocadinho, e porque estamos também a falar aqui de desigualdade, que falasses um bocadinho do teu trabalho na He4She, porque também há muita gente que ainda não conhece esta organização. Fala-nos lá um bocadinho do teu papel e do papel desta organização. Sim, então a He4She é um movimento das Nações Unidas, foi impulsionado até pela Emma Watson. É verdade, foi a primeira a falar foi assim. Foi a primeira, foi assim a embaixadora e deu ali muita força ao início. A verdade é que é um movimento criado para responder a um dos ODS, o ODS da igualdade de género. É curioso que o nome é He4She, mas tem muito mais mulheres no movimento, quando o que se queria era trazer também os homens para, mais do que para a discussão, para a ação. Não é uma luta só de uma parte, deve ser das duas, porque como eu dizia ao início, acaba por limitar os géneros todos, não só o género feminino. E pronto, acabei por me juntar à He4She quando me mudei para Lisboa. Tive uma experiência de um voluntariado de empoderamento da mulher, que quando voltei a Lisboa queria continuar e queria também aprender. E acho que na He4She tive esse espaço de também puxar mais pelos temas. Tive 2 anos à frente das redes sociais, também me exigiam aqui alguma pesquisa e criatividade e assim, e usar muito o poder do storytelling para passar as mensagens. Claro. E pronto, depois acabei por me candidatar também à presidência, e é engraçado porque dividi este mandato com o David, que é um homem, mas era dos poucos homens no nosso grupo. Mas eu acho que se calhar ainda não se conseguiu muito bem convencer os homens, ou a maioria dos homens, de que de facto isto serve a toda a gente e que não é nada que ameace a sua posição na sociedade, não é? Sim, certo. Como é que a gente consegue aliciar? É uma boa questão, que acho que ninguém encontrou aqui uma resposta, uma fórmula. Uma sugestão que agora, olhando para trás, poderia ter feito era não ser só a Emma Watson aqui a dar a cara para a associação, mas ter também, se calhar, ali outra figura que representasse a parte dos homens e assim que também desse a cara. Para dar o exemplo, estamos sempre a falar das mesmas questões, da representatividade, e é preciso mostrar também de que forma é que esta desigualdade está também a prejudicar os homens, prejudica muito mais, a meu ver, a nível até de saúde mental e emocional, nas pressões que lhes são impostas. Eu tenho 2 irmãos mais novos, rapazes. Posso-vos dizer aqui em casa, acho que a minha mãe exigiu o mesmo de mim e deles. Mas depois falta, os meus irmãos vivem com os meus avós, às vezes se calhar o exemplo que se vê não corresponde com aquilo que fomos ensinados, e lá está, eles fazem tudo. Exemplo. Sim. Eles fazem tudo, mas às vezes é preciso um empurrão de olha lá, ainda não fizeste aquilo. Sabes que eu lembro-me sempre de uma vez estar a fazer umas palavras cruzadas com uma sobrinha. Já contei esta história algumas vezes, em algumas circunstâncias, o desafio era qualquer coisa como uma profissão geralmente desempenhada por mulheres, uma coisa assim. E ele disse logo, empregada doméstica. E eu fiquei assim a olhar para o meu irmão, tipo, diz qualquer coisa rápido. Mas isto é verdade, porque é o exemplo que se vê, por mais que tu tentes doutrinar de outra forma, não é? Através do discurso e etc. Não sei se tens filhos, Carlos. Tens filhos? Não tens. Porque mais tentes doutrinar, não há nada como ver o pai a cozinhar, o pai a meter a louça na máquina e essas coisas todas. Eu acho que a responsabilidade de se criar um filho hoje em dia é maior ainda, não é? Sim. Acho também que as mulheres acabam por
agarram mais o espaço do cuidado. Eu este ano tenho ouvido coisas mais surreais e acontece muito em contexto de trabalho, não sei se já repararam, às vezes ao almoço, quando estou a almoçar com colegas mulheres, a conversa vai sempre parar às noites mal dormidas, às máquinas por lavar, e quando estou com colegas homens, a conversa nunca chega aí, ainda que eles tenham filhos da mesma idade. E acho que isto revela o chip que não conseguimos desligar, que estamos sempre mais atentas, mais preocupadas, porque nos foi incutido assim desde o início. E pronto, tenho ouvido assim as coisas mais surreais do género, o meu marido nem sabe onde é que estão os pijamas dos miúdos, vivem os dois lá em casa, se não sabe tem de procurar, e é o que aconteceu, depois desenrascam-se. Se passou uma semaninha ele ia descobrir onde é que estavam. Mas é preciso criar essa necessidade, esse espaço, para que o homem possa também ganhar alguma responsabilidade e estar mais aware para estas questões. Como é que a tua infância, como é que era, Carlos? O que é que tu vias? Ou seja, imagina, ok, o teu pai talvez também tenha vivido sempre mais, ou seja, não partilhava as tarefas domésticas, só no momento em que foi preciso é que se chegou à frente, mas quando eras assim mais miúda, a tua mãe, por exemplo, dizia, põe as coisas, põe a mesa. Ia ajudando assim, pouquinho, mas ia ajudando, sim. De vez em quando sempre a fazer essas coisas, mas pouquinho. Eu vivi numa família, a casa onde eu vivia era com o meu pai, com a minha mãe, a minha madrinha, a minha avó, era muita mulher lá na casa, portanto, eu era o único miúdo. Portanto, e nesse sentido também eras-me poupadinho. Tipo, o menino não pode. Mesmo que a minha mãe às vezes dizia para ele fazer não sei o quê, a minha avó e a minha madrinha, mas o menino não pode fazer. O menino não pode, não sei o quê. Portanto, foi um momento assim bastante protegido também nessa altura. Sim, isso é um grande clássico. Esta questão de ser cuidador é um bocado uma extensão deste desequilíbrio no trabalho doméstico, não é? Porque está obviamente associado, lá está, a forma como o papel que tu tens na educação dos filhos, não é? Acaba por ter essa relação e se calhar esta questão do cuidado deveria começar num equilíbrio mais saudável da divisão de tarefas. Isso está a ser tentado, estamos a falar disto mais do que nunca, estamos a falar disto agora aqui, mas dá-me sempre um bocado a sensação de que quando tu tentas incutir isso na tua vida doméstica, há um bocado aquela ideia do ok, eu ajudo, não é? Eu ajudo, para já é alguma má premissa. E depois, por outro lado, diz-me o que é que eu faço. Isso acontece muitas vezes. Sim. E esse diz-me o que é que eu faço, que parece uma grande. Tipo, uma grande. Está disponível. Olha, que maravilha. Isto até me leva a fazer uma coisa. E lá na minha casa até se divide as tarefas de forma muito equilibrada, mas cada vez que o meu marido faz alguma coisa, digo assim, obrigada. Eu estou a agradecer, e ele diz-me, porquê que me estás a agradecer? Isto é o meu dever. E eu, pois de facto, bom, pronto, também estou grata, mas se já estou grata por ter um homem com quem consigo dividir as tarefas em casa. Mas um bocado esta disponibilidade um bocadinho falaciosa do diz-me o que é que eu faço, também é uma coisa que tem que mudar, não é? Ou seja, também há subtilezas aqui. Sim, isto tem sido tão falado que acho e é o processo natural de tanto ouvirmos falar, põe-me aqui no papel de um homem, tanto ouviu falar que começa a tentar em casa mudar aqui os papéis, porque é o que está a acontecer à minha volta. Mas acho que estes papéis de género que foram criados automaticamente desincentivam os homens a assumir um papel mais ativo ou até proativo no cuidado, seja de filhos e filhas, seja de familiares, até deles próprios. E depois chegamos aqui a este ponto em que ele até me ajuda em casa, mas eu faço um bocadinho mais. Ou pelo menos tenho aquela parte emocional que eu é que tenho de me lembrar. E é uma carga que vai caindo aqui mais sobre as mulheres. Eu acho que foi o ano passado que saiu um estudo aqui de Portugal da divisão de tarefas, em que os homens diziam, 90% dizia que dividiam as tarefas e só 60% das mulheres é que diziam que dividiam as tarefas. Até aqui está a mentir. Um gap de percepção, não é? Fazer a média deu certo. Sim, portanto, se calhar é aquilo que também falavas de tu agradeces por ter feito, porque já não estás à espera que faça. Mas cá não está a fazer mais do que a obrigação, porque vivem lá os dois. Portanto. Sim, estou a tratar como se fosse que sorte arranjar um homem assim, que bónus na minha vida, não é? É verdade. Depois eu acho que há aqui mais um dado que é interessante e que vai ter ao ponto de partida desta conversa, que é a questão dos cuidadores, que é pessoas a ter filhos cada vez mais tarde acabam por ficar ensanduichados entre cuidar de pais mais velhos e cuidar de crianças muito pequenas. Se calhar
também um bocado neste caminho para a igualdade, é também muito urgente que haja uma rede de apoio que permita às pessoas viverem nesta sanduíche sem se sentirem completamente esmigalhadas. Esta rede de cuidados continuados, isto não serve só para pessoas que estão no hospital com algum problema. Ela também é uma rede de apoio mesmo ao cuidador informal. Porque no caso da minha mãe, quando a minha mãe estava, e o meu pai já estava um bocado no limite, porque já estava há muito tempo, apesar de eu ajudar, o meu pai estava lá todos os dias. Claro, é pesado. A pessoa pode ir durante até 3 meses para uma rede destas, não só para também desenvolver coisas de fisioterapia e de conhecimento, mas também para dar descanso ao próprio cuidador. Claro. Portanto, a rede existe. Se calhar não tem o número de vagas que devia ter, se calhar devia ser maior, mas a rede existe e vai fazendo alguma coisa. Portanto, vai sendo uma ajuda. Acho que pode ser uma vez, não sei se 2 em 2 anos, que a pessoa pode ir lá 3 meses para dar um descanso. Também à própria pessoa, para o cuidador também é necessário, porque senão... Claro que sim, porque às vezes a pessoa vê isso como uma obrigação inquestionável e não pede ajuda, não é? E não sabe que essa ajuda existe também, não é? E a própria pessoa entra num loop que nem se apercebe que já está a ficar queimada ali, basicamente, e começa a ter pouca paciência para a outra pessoa, que às vezes não tem culpa nenhuma, nem se apercebe porque é que está acontecendo, não é? E a pessoa começa ali a entrar ali que também precisa descansar, também precisa daqueles momentos de descansar, porque senão não há hipótese. Como é que achas que esta criação de mais apoios pode ajudar a que, pelo menos, as pessoas têm que contar menos com... Olha, se calhar menos com o marido que não ajuda, menos com... Sim, acho que aqui há várias entidades que têm de intervir. Precisamos de políticas públicas. Esta criação da rede e mesmo do Estatuto de Cuidador Informal foi importante, mas é preciso continuar a investir. Não podemos dar isto como está feito. Continuamos a precisar de investir, até porque o número de cuidadores vai aumentar, porque lá está, a esperança média de vida é maior, a experiência das pessoas têm depois os filhos, os pais e assim ficam ali e no meio, como falámos, e mais o trabalho. Sim. Pois acho que aqui a entidade patronal também pode e deve ter um papel, não é? Sim, mais flexibilidade nas licenças, que se calhar já não vão ter de ser só parentais, mas também olhar aqui para licenças para cuidadores, mesmo nas licenças familiares. Parentais, às vezes, por mais que, e até houve alguns avanços agora ultimamente, mas em relação aos homens ainda se continua a fazer informalmente, ainda se continua a fazer coisas do género. Queres usar da tua licença mesmo? É que depois vais-te fartar de estar em casa a mudar fraldas. Se não queres depois juntar isso com umas férias, assim lá mais para onde houver menos trabalho. Isto acontece. Ainda há muito essa conversa para jogar com as férias e assim. Sim. Pronto, e temos o trabalho, a entidade patronal a precisar trazer aqui medidas, temos a parte política também, governamental a trazer, mas depois continuamos a ter sempre o trabalho mais individual que temos de fazer em casa, e que acho que todos temos um papel que é ir trazendo estas conversas, juntar-nos também a coletivos e a movimentos que levem as causas com as quais nós nos identificamos e que sentimos as dores. Acho que às vezes falta muito isto de se eu sinto uma dor, então dar um passo para tentar aqui de alguma forma encontrar uma solução e não ficar só à espera, sentado e a queixar-me. E tu fizeste isso? Tentei. Não, foste à procura, és uma ativista, não é? Estás na luta. Como é que foi o teu percurso para sentires esta necessidade de seres mais interventiva, de não ser só uma mulher a queixar-se, como eu muitas vezes dou por mim também a ser? Olha, acho que tem muita parte de contexto familiar. Essa é uma história que não é só minha, portanto não a costumo contar, porque envolve outras pessoas da minha família, mas há um contexto familiar que também me coloca muito esperta para algumas questões. A única figura que neste momento tenho é a minha mãe, que ginástica incrível que ela faz com 3 filhos, agora já estamos a ficar crescidos, mas ao início ainda estávamos todos a estudar e assim, precisava muito apoio, e também muito dinheiro, muito investimento, portanto aqui conseguir conciliar trabalho com cuidar dos filhos. A minha mãe veio trabalhar para Lisboa com os meus irmãos no Norte, a ter ido lá todos os fins de semana, e eu agora vou um fim de semana à casa e fico no sofá que não me aguento. A minha mãe durante anos a ir semanalmente sem problema, mas depois também quando tive uma experiência internacional de um projeto em que fui dar formação de empoderamento a meninas dos 14 aos 24, eu tinha 25, mas as meninas já tinham filhos ali às costas, não é? Pois. E eu não, então foi ali um impacto muito grande, e também eu só soube 2 semanas antes da viagem qual era o projeto que eu ia ter. Fui à biblioteca buscar livros, a ler tudo. Fui a preparar-me na viagem para lá no avião, pensar em iniciativas dinâmicas. Cheguei lá e nada do que eu tinha planeado resultava, porque não estava a pensar à luz da realidade delas, estava a pensar das minhas, e os meus problemas aqui não são os mesmos que as meninas tinham lá no país para onde eu fui.
E pronto, depois foi um bocado... Levas first world problems e paraste com a realidade. certo. Foi tudo na base do improviso. E depois foi chegar cá e perceber que também há trabalho a fazer. E depois também há um tema que me toca mais a nível pessoal, que é o da carreira. Até agora não tenho sentido diferença a nível salarial, por exemplo, mas também comecei a trabalhar numa altura em que isso já não se coloca. Mas sinto diferença de tratamento e pronto, são tudo um bocadinho microagressões que vamos tendo ao longo do dia. Exato. E quando ligamos o chip para estas coisas é muito difícil desligar. Pois é verdade. Então foi aquilo de, já não estava a conseguir guardar tudo para mim, tipo, bora, vamos juntar alguém para conseguir falar sobre isto. E acho que acabam por ser ir agarrando estes estímulos todos ao longo da vida e do dia e procurar alguma coisa que possa fazer, Claro. por mais pequena que seja. E tens alguma... E a ti também te pergunto isto, Carlos, que tipo de esperança em relação a estas questões, seja no apoio aos cuidadores, seja no apoio às mulheres em particular, porque são elas as que mais sofrem, as que mais se desempenham este papel, não é? Se sujeitam a estas condições. Há alguma fé em relação a estas questões que lidam um pouco, se calhar até com empatia, porque parece que cada vez que a gente avança também a coisa está ali meio tremida. A coisa tem estado a melhorar, mas infelizmente, à luz do mundo atual e como está agora a acontecer, estes últimos resultados políticos Exato. e tudo, tanto nos Estados Unidos como provavelmente vai acontecer em boa parte da Europa, é capaz da coisa regredir um pouco. Se calhar não a nível do relacionamento das pessoas, mas a nível estatal. E Certo. a nível de imposição de Depois coisas. também acaba por se Depois refletir no vai acabar por se relacionamento refletir também, depois não é? na sociedade também. Mas não estou a ver agora nos próximos tempos, tanto do lado dos Estados Unidos, principalmente, não é? Mas mesmo na Europa, em muitos sítios, se calhar cá não tanto ainda, embora já se sinta, não é? Já tem um peso bastante grande, Certo. mas em sítios como a Alemanha, provavelmente agora e tudo, que vai, e em França também, que está a ser muito forte, isso poderá trazer um regredir de alguns direitos básicos que foram adquiridos, muitos deles a apoiar principalmente as mulheres em muitas coisas, e em alguns sítios isso poderá voltar um bocadinho para trás. Preocupa-me um bocado também isso, realmente, porque acho que estamos a andar para trás, quer dizer, a legislação começa a andar para trás, não faz sentido nenhum. Claro. Mas acho que vamos nesse caminho, infelizmente. Ainda por cima parecia que estávamos aí tão bem, não é? Parecia, não é? E como é que tu sentes isto? Porque também acaba por... não sei, espero que não, mas que sentes que a tua luta seja um pouco inglória, não é? Quando vês o mundo a mudar e a não favorecer as coisas porque tu estás a lutar. Sim. No teu papel, nomeadamente na He4She. Sim, eu costumo falar da luta pela igualdade de género. Não pode ser uma linha reta, nem é uma lista de objetivos que este está feito e avança. Portanto, tento não pensar tanto nesta parte do retrocesso e assim, porque acho que depois também gera uma ansiedade que com isso fica difícil avançar, mas ver mais isto como um processo, que não podemos dar nunca nada por garantido. As lutas pelos direitos iguais, pela igualdade de género, variam também muito consoante o nosso contexto e até, infelizmente, o local no globo em que estamos, em que Claro, nascemos. Aqui em Portugal, as lutas de agora, 2024, não eram as mesmas em 1994, nem em 2004, são muito à luz daquilo que está a acontecer do contexto atual. Não podemos esquecer aquilo que já conquistamos ou que estávamos a lutar agora, mas agora há um novo tema em cima da mesa, ou que não é novo, mas está a voltar, temos de ir endereçando as coisas, cada uma no seu tempo, e tentar não ficar aqui com este lado muito negativo e muito pesado. Pronto, estava a contar contigo para não acabarmos numa nota mais ansiosa e acho que sim, é isso, não desistir. Não desistir, não é? Olha, muito obrigada. Carlos, Obrigado. A ti desejo-te muitas felicidades Muito obrigado. E acho que és um homem muito corajoso na forma como decidiste assumir essa tua missão, que é uma missão super difícil mesmo. Tem dia. É aquela altura em que tu Tem dias. pensas mesmo, tipo, em que tu te convences, sim, de facto, agora sou o pai do meu pai, como às vezes também me sinto a mãe da Tenho um minha filho mãe. agora, só que Exato, é um filho um bocado idoso, um bocado mais crescido, não é? É isso. É tão rabugento como os mais pequenos, mas pronto. É isso, parece que a vida dá assim uma volta. Dá a volta. Olha, Rafaela, também obrigada por estares aqui. Adorei esta conversa. Nós voltaremos para o mês que vem com um novo tema, um novo chavão para desconstruirmos nesta nossa jornada de luta contra o preconceito. Não se esqueçam que podem voltar a ouvir e a ver todos os episódios das temporadas anteriores do Igualmente no canal de YouTube da IKEA Portugal ou no Spotify.
Voltamos para o mês que vem. Até à próxima.